pessoal, hoje é domingo, dia 27, e eu ontem li mais um livro. Aliás, era um livro que eu não estava a pensar ler já, mas que tinha pensado voltar a ele em junho, e não em maio, mas pronto, não interessa. Entretanto, eu comecei a ouvir o audiobook do livro e ao início não estava a gostar da narradora. Aliás, não era da narradora, era da sonoridade do audiobook, porque eu tenho dois fones, daqueles que eu já vos tinha mostrado no outro dia, que é aquele que é wireless, e depois tenho estes, que não são wireless, e que têm um defeito que estão sempre a cair. Se eu não tiver cuidado, estão sempre a cair dos ouvidos. Eles têm sonoridades diferentes, porque este isola o som e dá primazia aos baixos, e este não isola tanto o som e os baixos não são tão pronunciados. Eu normalmente gosto de fones com os baixos mais pronunciados. E eu comecei a ouvir com estes fones no computador o audiobook e não estava a gostar. Mas depois, como era suposto ir à Feira do Livro, acabei por carregar o meu iPod e pus alguns audiobooks, pus música. Já não mexi neles há algum tempo, porque tanto por causa, uma parte das vezes tenho o computador ligado, acabo por não o usar. E então experimentei. Como isto, não sei se tem wireless sequer, se tem Bluetooth, aliás, se calhar até tem, não sei. Ou se calhar na altura, quando eu comprei, ainda não existiam essas coisas. Não faço a mínima ideia, porque este também já é dos iPods mais velhotes, já tem... Ora, o ano passado deve ter feito 10 anos, portanto já é um dinossaurzito. Mas experimentei com estes fones a ouvir e a sonoridade é completamente diferente entre a sonoridade do computador e a sonoridade do iPod. E acabei por gostar. E ouvi o livro desde o início. O livro tinha algumas horas, não me recordo quantas, não sei, entre 4 e 6, não sei. Também não é relevante. Sei que ouvi há algumas horas o audiobook e ouvi desde o início o livro e ouvi até duas partes do livro que eu já tinha ouvido. O livro é um livro que está dentro deste livro. Este livro, o We Tell Ourselves Stories in Order to Live, é um livro que reúne toda a obra de não-ficção da autora Joan Didion. E está organizado pelos livros que foram publicados. E o primeiro livro é o Slouching Towards Bethlehem. E foi esse o livro que eu ouvi. Eu queria vos dizer o nome da narradora. Este livro é lido pela atriz Diane Keaton e eu quis falar-vos sobre sobre aquela coisa de ouvir com os fones e ouvir com outros, ou ouvir do computador, ou ouvir do iPod, exatamente porque ao início eu não estava a gostar e depois gostei bastante dela como narradora, e não só achei que tinha sido uma escolha muito, muito boa, porque eu vi o ano passado um documentário sobre a Joan Didion e a maneira dela falar, algumas partes dela falar, acho que estavam... A Diane Keaton tinha algumas partes que eram parecidas com a maneira de falar da Joan Didion, o que em alguns textos faz todo o sentido, porque alguns são textos mais pessoais e então acho que dá ali um certo extra. Este livro foi publicado em 68 e o Slouching Towards Bethlehem foi publicado em 68 e reúne uma série de textos com diversos propósitos. Está dividido em 3 partes. A primeira parte são textos sobre a Califórnia. A segunda parte são textos mais pessoais e a terceira parte são 7 textos sobre 7 sítios diferentes e estados de espírito que a autora associou a esses espaços. Eu gostei muito
muito, muito mesmo de ler a Joan Didion. Obviamente que dentro destes textos todos houve alguns que gostei mais, houve outros que gostei menos. Eu já vou dizer o nome de alguns que eu gostei bastante e o porquê. A maior parte destes textos são textos que foram escritos para jornais ou revistas, mas mais jornais, durante os anos 60 nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, como é que eu ia te explicar isto? Muitas vezes o texto jornalístico não tem um toque tão pessoal como os textos da Joan Didion têm. E os dela têm um toque e uma visão extremamente pessoal. Ela própria diz que só escreve sobre temas que lhe interessavam e eu acho isso extremamente interessante. Obviamente que também é... quer dizer, não há qualquer pessoa que poderia fazer isso. É um privilégio, assim, bastante grande. Que eu acho... E é uma coisa que eu tenho que mencionar, que é uma coisa que eu acho que é absolutamente muito interessante nesta pessoa, da Joan Didion. Ela tem praticamente a idade da minha avó. Se não é... Pode haver a diferença de um ano, mas é praticamente a idade da minha avó. No entanto, não podiam ter tido vidas mais díspares. Experiências de vida que não têm nada a ver. Que estão a anos-luz. A Joan Didion foi uma pessoa que viveu durante um grande desenvolvimento dos Estados Unidos e ao mesmo tempo ela teve contacto com pessoas que nós podemos achar que são completamente intocáveis, que são pessoas que estão anos-luz de nós. No entanto, ela conviveu com elas e eu acho que é muito interessante ler coisas sobre ela, ler coisas escritas sobre elas e nós vermos que não é assim tão inatingível, que ela não é assim tão diferente de nós em algumas coisas, que era uma pessoa com uma sensibilidade... é uma pessoa com uma sensibilidade extraordinária, e eu estou a gostar muito de ler os textos dela e acho que comecei bem por começar na não ficção. Não começar talvez por coisas mais pessoais, porque ela tem 2 livros. Um deles eu sei que está traduzido para Portugal, que é o Ano Mágico, que é extremamente pessoal e para mim acho que vai ser um livro super pesado, mas que eu não quero ler já, apesar de ser um livro que eu quero ler. Portanto, é um livro muito, muito específico e houve um que ela escreveu a seguir a esse, que também é muito... Eu agora não me recordo o nome do outro e não sei se está traduzido para português, mas que também contém uma temática bastante pesada, porque tem a ver com... O Ano Mágico tem a ver com o ano após a morte do marido da Joan Didion e o outro está relacionado com outra morte que também aconteceu na vida dela e que a marcou profundamente. O documentário que eu vi na Netflix, eu penso que o nome seja o mesmo, Joan Didion, acho que não tem outro nome. É extremamente interessante. Tem alguns certos de alguns textos dela. E alguns deles estavam neste livro, Slouching Towards Bethlehem. No caso do documentário, eram lidos pela autora, portanto, daí esta parte do áudio ter sido tão importante para mim. Portanto, a primeira parte do livro chama-se Lifestyles in the Golden Land. Basicamente são textos sobre a Califórnia, posso dizer que é sobre a West Coast, mas particularmente sobre a Califórnia. Joan Didion é da Califórnia, portanto algumas coisas faz sentido, outras coisas teve a ver mesmo com reportagens que ela fez. Portanto, esta primeira parte tem 8 textos, eu destaco o Slouching Towards Bethlehem, que tem o nome que dá o título ao texto, que é uma reportagem que ele fez, eu não me recordo aonde, mas em que ela esteve em contacto no terreno com pessoas ligadas ao mundo de droga e nos anos 60. E aquilo foi um choque absolutamente brutal, que não tinha nada a ver com o mundo dela, pelo menos uma parte. E coisas como ela ver uma criança com 2 ou 3 anos já drogada. Não há outra maneira de dizer isto. Basicamente é isso. E ela mostra-nos de uma maneira pessoal e impessoal ao mesmo tempo todas estas coisas que ela viu. Portanto, é mesmo... Penso que tenha sido um texto que tenha também, de alguma maneira, não só definido portanto, como é que era a vida nos Estados Unidos na altura, mas também que seja um retrato muito, ao mesmo tempo, fiel e cru e bastante interessante.
A segunda parte são textos pessoais, com 5 textos, e eu aqui gostei particularmente de 2. Um deles eu já conhecia alguns certos. Este que eu já conhecia alguns certos era o On Keeping a Notebook, que ela faz uma reflexão sobre a necessidade de escrever, a necessidade de manter um registro. Não é um diário, não é uma agenda, não é registar tudo aquilo que acontece a todos os minutos de um dia. É registar pequenas coisas, ou pequenos objetos, ou pequenas situações, sendo elas verídicas ou não, que as fazem lembrar coisas que aconteceram no dia em que ela quis registar essas coisas. A parte da veracidade ou não é irrelevante. Eu, por acaso, foi um dos poucos textos em que eu sublinhei algumas partes. Eu quero destacar aqui só apenas uma frase. E se eu me recordar, deixo depois um link para o Brain Pickings, que é um site muito interessante, que às vezes tem certos de livros e que desenvolve um bocadinho às vezes coisas sobre certos autores, ou coisas escritas sobre certos autores. E que foi onde eu vi os certos sobre este On Keeping a Notebook. E se tiverem curiosidade, eu vou tentar deixar o link aqui em baixo. Portanto, a frase que eu quero destacar é: Keepers of a private notebooks are a different breed altogether. Lonely and resistant rearrangers of things, anxious malcontents, children afflicted apparently at birth with some presentiment of loss. Um outro texto que eu gostei bastante também nesta segunda parte dos textos mais pessoais foi Ongoing Home, que tem a ver com uma altura da vida da autora em que ela viveu em Nova Iorque, mas ela tinha uma relação estranha com a casa e com a família na Califórnia. Era um mundo completamente diferente com aquilo que ela vivia em Nova Iorque com o marido. E o choque entre uma coisa e outra, de estar fora, estar dentro, ter as duas casas, é muito interessante este registro, e a maneira como ela, quando estava com a família, comportava-se, se calhar, de certa maneira, e às vezes quando estava fora. Pronto, quando ela estava com a família, caía nos hábitos que eram da família, o que às vezes fazia com que o marido se sentisse um bocado de lado de fora. Quando ela estava no avião para ir, ou quando estava para regressar outra vez para Nova Iorque, havia um sentimento que ela não queria sair daquilo que era casa. No entanto, Nova Iorque também era casa, mas era uma casa diferente. Casa família, casa própria. Não deixa de ser interessante. Depois, a terceira parte do livro, que se chama Seven Places of the Mind, tem 7 textos. Eu gostei particularmente do Letter from Paradise, e depois tem uma série de números que eu não vou tentar ler, que tem a ver com as coordenadas do Havaí. E ela foi ao Havaí, e a reação que ela teve, ou a reação que ela escreveu sobre o Havaí, é extremamente interessante, porque para ela o Havaí não era um local paradisíaco para descansar e retomar as baterias. Ela conseguiu retratar muito bem o que eram as pessoas e como é que as pessoas viviam na época no Havaí, como é que as pessoas tinham sido afetadas pela Segunda Guerra Mundial e como é que as pessoas estavam a ser, portanto, como é que a Segunda Guerra Mundial foi impulsionador do desenvolvimento do Havaí a nível de resort, quase. Mas também que havia ainda uma grande ligação, e eu penso que ainda existe hoje em dia, aos militares, e como na época em que ela esteve no Havaí estava a decorrer a Guerra do Vietnã, a sombra da guerra continuava sobre as pessoas. Portanto, as pessoas ainda tinham recordações da Segunda Guerra Mundial e das consequências que aquilo tinha tido, mas ao mesmo tempo havia aquele medo de que se as coisas se repetissem, se a Guerra do Vietnã chegasse aos Estados Unidos, que o Havaí seria um dos primeiros sítios a sofrer consequências.
exatamente como já tinha sofrido no passado. Eu achei essa parte extremamente interessante. Por último, o outro texto que eu também quero destacar é Goodbye to All That, que 8 anos depois da autora viver em Nova York. Portanto, basicamente é a despedida dela de Nova York e do regresso dela à Califórnia, neste caso com o marido. E é extremamente interessante porque ela fala sobre o chegar a Nova York, sobre ser tudo novo, sobre ser um sítio cheio de possibilidades, cheio de novidades, sempre caras novas, até o momento em que isso deixou de ser assim, que deixou de ter interesse, que já não era bem isso que ela queria na vida dela, que ela queria outras coisas na vida dela, e que Nova York e o limiar de pobreza que ela chegou a viver lá já não era algo que lhe interessava, já não era o tipo de vida que ela queria. Ela precisava de algo com mais segurança, precisava de experimentar e sentir outras coisas e de fazer outras coisas. Isso é extremamente interessante. Obviamente que eu tendo visto o documentário, é uma série destas coisas que eu consigo interligar com a vida da autora, que em alguns casos ajuda. E por acaso alguns certos deste texto eu já tinha ouvido quando vi o documentário. Isto não é bem uma opinião sobre o livro da Joan Didion, é uma espécie de registro do que é que eu achei de alguns dos contos, quais são os pontos que eu gostei. Não dei ao livro 5 estrelas porque, lá está, houve textos que me interessaram mais do que outros, o que é perfeitamente normal numa coisa que não é contos, que são textos jornalísticos. Não sei se em português se haverá outro termo mais técnico, mas vamos chamar-lhe isso. Este é talvez um dos livros mais conhecidos da autora, pelo menos aqueles que eu tenho visto mais referenciados da autora. O outro a seguir que vem neste livro é o The White Album, e é aquilo que eu irei ler a seguir. Já leram Joan Didion? Ficaram com curiosidade? Se tiverem Netflix ou se conseguirem arranjar de outra maneira para ver o documentário, recomendo imensamente. Digam-me coisas nos comentários e até o próximo vídeo.